nós poder levar para casa, botar em prática, tentar se melhorar no dia a dia e passar para os nossos irmãos em casa a mensagem. Que assim seja. Boa noite a todos. Agradecer novamente, a nossa presença aqui, com as dificuldades que a gente tem sempre durante a semana e as impossibilidades que sempre nos acometem, Nós estamos passando por um momento de transição muito forte a respeito da espiritualidade e a gente sempre pede que cada um de nós consiga vencer os obstáculos para chegar até aqui. É necessário que a gente consiga driblar os infortúnios, vamos dizer assim, porque a guerra está muito forte espiritual, para que cada um de nós esmoreça e não consiga atingir essa evolução que nós buscamos sempre. Então, cada vez que a gente chega até aqui, a gente agradece muito, por nós mesmos que conseguimos, mas por todos os que aqui vêm. Aprender um pouco mais, tentar compreender tudo isso que acomete na nossa volta, E eu sempre falo que, graças a Deus, nós moramos aqui em Maçambará, num paraíso perto do que está acontecendo em todos os outros lugares. E quando a gente fala sobre essa situação espiritual, a gente comenta que abram os olhos para ver que não é simplesmente uma guerra que a gente vê na TV. São várias coisas, várias situações no âmago da terra que está vindo à tona. E quando a gente fala em orar e vigiar, não é simplesmente a palavra da oração e a vigília essa que a gente faz na mente. É realmente focar nisso como uma coisa verdadeira. A dificuldade hoje que a gente está tendo é porque muita coisa está na nossa volta e a gente não consegue controlar. E o tema de hoje que a gente vai falar é em cima desse fato, emoções. Bom, pessoal, antes de eu começar, eu gostaria de pedir que todos vocês buscassem se harmonizar, respirassem bem profundamente, acalmassem a mente, porque é nesse momento que a gente começa a receber o auxílio da espiritualidade. Então, se tranquiliza, se conecta com Deus, se conecta com Jesus, pensa em coisas boas, que assim vocês conseguem sentir melhor o auxílio da espiritualidade nesse momento. Tá? Vamos nos harmonizar para depois, quando a gente receber o passe vir a gente receber o passe de uma maneira mais, digamos, mais leve, que ele faça mais por nós, mais ainda por nós. Tá? O tema de hoje é as emoções. Nós estamos no livro Educação dos Sentimentos, do Joaçim de Camargo, e a gente está seguindo, acredito que nós vamos até o final do livro, tratando de todos os temas que ele tem, porque é uma coisa muito interessante, é algo que a gente preza aqui, que a gente sempre busca, que é educar os nossos sentimentos, educar as nossas emoções, para a gente se melhorar a cada dia. Então, vou ler um pouco e a gente vai conversando como a gente sempre faz. O que é emoção? A palavra emoção vem da junção de es, que é para fora, e mochon, que é mover. Ela é resultante de processos mentais e físicos, veementes ou excitados. As emoções aparecem no ser humano através do sistema natural da evolução do seu psiquismo. Já nos animais, aparecem mais ostensivamente. O esboço de reações que tipificam o desabrochar dos instintos de conservação, fome e sede, e de reprodução, bem como uma série de outras reações que demonstram a irritabilidade, o carinho, a alegria
progressão geométrica no campo do desenvolvimento psíquico. As capacidades se interrelacionam, produzindo outras capacidades e aprimorando as já existentes. A reação da mente é um evento agradável ou desagradável, provoca um estado mental veemente ou excitado, que são as emoções. Há centenas de emoções diferentes resultantes de combinações e variações ou etc. O ciúme, por exemplo, é uma combinação do medo imaginário, da tristeza e da ira. O indivíduo, ao sentir ciúme, imagina situações desfavoráveis a ele, e isso lhe dá tristeza. Quando ele julga que está coberto de razão, mesmo que não esteja, surge a ira, um trovão na alma, produzindo sofrimento. A vida turbulenta e agressiva nas grandes cidades, os reajustes kármicos nos lares e as vivências pretéritas tumultuadas provocam instabilidade emocional nas pessoas. Isso gera um desconforto interior passível de ser trabalhado pelos profissionais da psicoterapia. Não somos nós, né? Não. Psicoterapeutas. Emoção é tudo que é incontrolável. Sentimento é tudo aquilo que a gente domina. Então, assim, nessa caminhada emocional que a gente vive, e aí a Karine falou sobre ciúmes, sobre ira, né? A gente fala sobre paixão também. É tudo descontrolado, né? Quando vem o medo, também tu comentou, né, Karine? Isso vem e nos pega sempre de surpresa. A gente nunca está preparado para o que é emocional. Quando a gente perde alguém, algum familiar, aquilo nos abala de tal maneira porque não estamos preparados. A gente nunca acredita que vai chegar no ponto da perda. A parte espiritual que a gente trabalha sempre, que a gente quer crescer nessa evolução, é o entendimento disso tudo, né? E para isso a gente tem que ter o domínio. Como é que a gente domina a emoção? Como é que a gente controla o emocional? Trabalhando diariamente para que a gente comece a ter esse controle das explosões, né? Nem sempre a gente vai conseguir, porque dependendo de onde a gente está e da maneira como a gente recebe, aquilo domina. Mas o convencional da vida, principalmente em sociedade, é a gente conseguir pensar, raciocinar. É dessa maneira que a gente vai conseguir fazer essa evolução espiritual que a gente busca. É difícil? É claro que é difícil. É muito difícil. Hoje nós estávamos ali no estudo, comentando a respeito do que é ser espírita e mediunidade. Que é coisa mais difícil do que ser espírita? É muito mais fácil ser médium, porque o espiritismo é controle. O emocional é controle. Como é que a gente controla o emocional se aquilo vem forte? Nos pega de surpresa. Geralmente nos pega de surpresa. Quando se fala em ciúmes, a pessoa cria uma imagem na cabeça de que aquilo acontece e tu não tem mais, se tu deixar aquilo dominar, tu não tem mais salvação, vamos dizer assim. Aquilo criou um monstro. E quando fala sobre o medo, tu cria a síndrome do pânico. É uma doença e hoje em dia tu tem que tomar uma química, um remédio, para te segurar, se sujeitar a passar o teu dia. E nós não temos mais esse controle, então quer dizer que nós recebemos uma mente sadia, mas aí nós vamos deteriorando ela com os pensamentos negativos. Nós somos o quê? Mente. O intelecto, a nossa alma, quando desce no corpo, ela traz esse intelecto.
E a gente comenta aqui há vários tempos, né? A gente está trazendo isso de várias outras encarnações. E vamos evoluindo com isso. E a nossa busca hoje é essa. Quando eu ligo a TV, eu quero ver sobre a guerra, ou eu ligo a TV para ver um filme bom? Eu prefiro ver um filme de amor ou um filme de guerra? É a nossa busca. Eu não gosto de filme de terror, mas tem gente que gosta, a gente respeita. Mas quando tu assiste um filme de terror, a tua mente está programada para o terror. Aquilo se torna banalizado, vira comum, o teu emocional se transforma para aquele lado. Nós passamos a aceitar aquilo que é terrível como uma coisa normal. Essa guerra que está acontecendo hoje em Israel lá, tem gente que está aceitando isso numa boa, defendendo um lado terrorista que aniquilou criança. De que maneira a gente enxerga o emocional dessa pessoa? Eu me dá medo. Se um amigo meu defende o Hamas, me dá medo dele, porque ele está aberto a qualquer coisa, ele me explode. Então é dessa maneira que a gente tem que evoluir. Eu escutei esses dias a respeito do amor, né, que o amor é quando a gente diz para uma pessoa, eu te amo, eu estou projetando o que eu enxergo de melhor naquela pessoa. Então, o amor é meu. Quando a pessoa se mostra diferente daquilo que eu projetei, que eu criei na minha cabeça a respeito dela, eu deixo de amar a pessoa. Que amor é esse? Que eu não aceito o que não está na minha cabeça, eu só aceito o que é me permitido pensar sobre essa pessoa. Não é para isso que nós estamos aqui. Quando eu determino que eu amo uma pessoa, eu amo ela com todas as características, principalmente com os defeitos. Eu tenho que controlar o meu lado emocional para que o meu lado emocional não tome conta dos defeitos da pessoa. Que a minha razão seja maior no sentido de que por que eu amo essa pessoa? Porque ela me faz bem. A conversa me faz bem. O abraço me faz bem. A característica da pessoa, eu quero ela perto de mim. E aí, sexta-feira, a gente fez o Dirceu pediu para que todo mundo, uma dinâmica que todo mundo dissesse para outra pessoa, né? Eu te amo, eu te amo. E eu lembrei de um dia que eu abracei duas pessoas na festa ali e disse, eu te amo, eu te amo. Essas pessoas sabem o que eu falei. É isso, gente. E era um homem e uma mulher, tá? Para esclarecer bem. Porque a possibilidade do amor é tu saber que aquela pessoa é importante para ti. O carinho que ela devota para ti, o respeito, a conversa, sabe? É dessa maneira. Então, quando a gente fala sobre emoções, nós estamos passando por esse momento bem difícil de controle das emoções, e aí eu comentei que hoje meu dia foi pesado, assim, e eu fiz de tudo para controlar e consegui controlar, mas assim, com vontade de não controlar mais, sabe? Porque foi muita coisa para uma segunda-feira. Mas nós estávamos no processo, graças a Deus comecei a estudar isso desde sexta-feira, a respeito das emoções. Então eu estava no processo. Porque precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de abertura, precisa que a nossa mente esteja preparada para receber o que é certo e o que é errado. A gente só evolui quando a gente enxerga o errado junto. Porque senão, para que nós estaríamos aqui se tudo fosse certo? Que tipo de evolução eu teria se o jardim já tivesse plantado? Eu ia gostar das flores que outro colocou? Ou do perfume dessa flor que outro colocou? Por quê? A gente é individual, né? A gente comenta sempre isso, né? Cada um de nós tem um gosto diferente para roupa, para carro, para tudo que for, né? E é dessa maneira que a gente tem que se portar perante todo mundo. Se eu falo alguma coisa para outra pessoa,
é o meu pensamento, é a minha verdade. Não quer dizer que aquela pessoa tenha que tomar para ela como sendo a verdade dela. A nossa caminhada tem que ser estreitada lado a lado para que haja o conhecimento daquela pessoa para outra, que haja uma troca. É muito difícil essa questão quando a gente começa a tocar em certos parâmetros sociais que a gente vive, porque a gente hoje está vivendo a gente está no caminho em que foi colocado para nós lá atrás. Tanto na criação, né? E hoje a gente comentou também a respeito no estudo a respeito de criação, né? De cultura familiar, quanto no nosso entendimento do que é certo e o que é errado. Tem algum professor aqui hoje? Tem, né? Sabe? Qual é o processo que um professor, qual é a ideia do professor quando ele vai para a sala de aula? Para que ele é professor? Para que, sabe? Ensinar. Para transmitir conhecimento. Nós aqui todos temos que transmitir esse conhecimento. Qual é o conhecimento que eu tenho? Eu tenho conhecimento de fazer uma cerca. Se alguém me perguntar por que eu não vou ensinar, Gustavo que é planta milho, por que a gente vai se apegar a não transformar esse conhecimento para o grupo que a gente está perto? O emocional é a mesma coisa. Por que eu não vou transmitir aquilo que eu tenho de bom para as pessoas? Qual é a nossa ideia que eu vou guardar para mim o amor que eu tenho? Ou a alegria que eu tenho? Mas eu quero transmitir para outra pessoa o ódio que eu tenho. É preferível eu continuar tendo raiva da pessoa para que ela não se dê bem do que eu transmitir para ela o amor que eu posso transmitir. E torcer para que ela consiga a vitória que ela está almejando na vida dela. Porque não muda a minha vida. A vitória é dela. O nosso crescimento, quando a gente faz aqui, eu e a Karine, que a gente estuda junto, e a gente conversa, troca ideia durante a semana, eu fico feliz que a Karine me ensina. Ela me transmite o que ela pega. Me manda vídeos. Eu faço a mesma coisa. Então, é essa troca emocional que a gente tem, de carinho um pelo outro, de respeito, de crescimento, porque o nosso crescimento hoje, aqui, nesta evolução, nós andamos juntos. Por que eu não posso fazer isso com o meu vizinho? O meu emocional não me permite que eu chegue perto do meu vizinho. Por quê? Porque ele não me olha, ele não me dá bom dia, mas eu dou bom dia para as pessoas. Vou transferir o meu bom dia que eu não dei para o meu outro vizinho que não estava aí, vou transferir para quê? Vai me fazer bem, é a mim que faz bem. Toda vez que eu conto uma piada, é a mim que faz bem, gente. Se alguém vai rir do meu lado, beleza, já são dois, né? Mas a piada, se eu estou transmitindo a piada, é porque eu gostei da piada. Sabe? Então é nessa caminhada que a gente faz evolutiva, de entendimento de qual é a emoção que eu quero para mim. Eu quero ficar triste, eu quero estragar meu fígado, porque a gente pensa assim, né? Eu estou com problema no fígado, por quê? Porque a minha emoção está ódio. Me ataca o fígado direto. Deixar que eu mais um pouco, tem bastante coisa. Mas é isso, então assim, nesse emocional que a gente vive, vamos abrir o coração, como a gente fala, né? Abrir a possibilidade de, se eu tomar hoje no meu dia, falar com outra pessoa que vai me entender e que vai me dizer, sai daí,
Levanta dessa cadeira. Tá só reclamando e não faz nada. Ah, me puxou a orelha, mas beleza, mexeu comigo. Mexeu com a minha estrutura, me fez eu andar. Tá bem. Nossa, eu vou complementar fazer um adendo. Quando a gente fala em evolução espiritual aqui no centro, que às vezes a gente usa muito essa nomenclatura, evolução espiritual. O que é evolução espiritual? Nada mais é que a nossa evolução emocional. É esse tratamento que a gente tem que dar nas nossas emoções, esse melhoramento das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Outra coisa, como que eu sei quando eu estou me melhorando, quando eu estou conseguindo ter um melhoramento nesse meu lado emocional? É quando as coisas que os outros me dizem, ou os outros fazem, ou questões externas de circunstâncias que acontecem, não me afetam mais. O que é não me afetar? É isso que o Ronaldo estava falando. Quando eu não ajo no impulso, porque a emoção o que é? É um impulso, a gente não pensa antes de agir, a gente não pensa antes de falar, a gente não pensa antes de fazer algo. Então, quando isso, uma crítica, um xingamento, qualquer coisa que venha do lado externo, não me atinge mais. Eu sei que eu já consegui evoluir emocionalmente. E o que o Espiritismo prega para nós, digamos assim? O que ele nos ensina? É isso. É essa evolução emocional que a gente precisa ter. É esse melhoramento da nossa maneira de reagir. Quando eu ainda sinto algo que, digamos assim, me afeta, quando alguma outra pessoa faz ou quando acontece alguma coisa, se ainda me afeta, eu ainda preciso melhorar. Eu ainda preciso trabalhar aquilo dentro de mim. Porque se a gente for escutar, e quando eu escuto às vezes algumas palestras ou eu leio alguma coisa, eles usam muito, quem fala sobre isso, sobre evolução emocional, usa muito o exemplo do espelho. Tudo que tu enxerga na outra pessoa é o que precisa ser curado em ti. Então, todo defeito que eu enxergar na outra pessoa, ou algo que eu acho que a outra pessoa, que eu critico, digamos, da outra pessoa, é o que eu preciso melhorar em mim. Porque a gente está falando da gente. Eu estou falando de mim quando eu falo algo para alguém. E complementando assim, o que o Ronaldo falou, é isso. Se a gente sente raiva de alguma coisa, não é a outra pessoa que me fez sentir raiva. Eu que não sei me controlar. Eu que não sei trabalhar aquilo. Porque assim, o que os outros pensam de mim não é o que eu sou. Às vezes até nem o que eu penso que eu sou. Né? Eu sou o que eu sinto. É verdade. Entendeu? O que eu estou sentindo que é o que eu sou. Isso. Porque às vezes eu estou falando alguma coisa, eu estou feliz hoje, mas lá dentro está uma tristeza, ou uma angústia, ou um desespero tremendo. Mas eu estou falando que eu estou feliz, porque eu estou tentando enganar, eu não quero, digamos, perceber aquilo que eu estou sentindo. Então, o que é a evolução espiritual? É a nossa evolução emocional. É isso que a gente tem que buscar aqui, enquanto a gente está encarnado, ou enquanto a gente tem essa oportunidade de aprender. A gente precisa aprender isso, aprender a se controlar, aprender a entender o porquê que aquilo está nos afetando. Outra coisa, é difícil? É muito difícil. É uma caminhada sozinha? É também, porque nem todo mundo entende as coisas como a gente entende. Cada um tem uma maneira de olhar. Então, é difícil, é árduo, é solitário a caminhada, mas é compensador. Mais lá para frente, daqui a uns anos, tu vai agradecer por ter começado hoje, ou por ter começado lá um tempo atrás, a se conhecer. É essa reforma íntima que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter, entender o que a gente é e o que a gente está sentindo.
e ele fala sobre as características da mente emocional. As emoções apresentam alguns pontos interessantes que, se conhecidos, nos auxiliarão no autoconhecimento de nós próprios. Vejamos a seguir algumas dessas características. Rapidez. As emoções são mais rápidas que a razão. É comum termos uma emoção inferior, como a ira, que seria a raiva, né? O medo ou etc. E nos arrependermos depois de refletir melhor sobre o fato que produziu aquela reação intempestiva. Isso acontece porque a razão é mais lenta e não houve o tempo necessário para uma melhor análise do evento que suscitou a emoção. Poderíamos, no entanto, trazer a vigilância ou o estado de alerta preventivo para auxiliar o consciente a segurar estas emoções negativas, principalmente quando já temos o pleno conhecimento de nossas dificuldades. A lógica racional é quando as emoções têm sua própria razão. Significa dizer que nem sempre nós sabemos por que reagimos dessa ou daquela forma, ou seja, tendo reações racionais ou irracionais. Muitas vezes isso acontece devido aos elementos constantes no inconsciente do ser humano e que por isso ele não tem consciência das razões pelas quais reage desta forma. A certeza. As emoções trazem consigo um forte senso de certeza. Isso quer dizer que elas se amparam nos paradigmas existentes no interior do indivíduo. Esses paradigmas representam toda uma construção de conhecimento e experiência das pessoas no tempo, trazendo consigo um fórum de verdade. Respostas físicas. As emoções são traduzidas através de expressões faciais, fluxo sanguíneo, coração acelerado e etc. Dependendo das emoções, as suprarrenais vertem um excesso de adrenalina na corrente sanguínea. O pâncreas produz excesso de glicogênio. Os pulmões trabalham mais depressa para ter mais oxigênio. O aparelho digestivo interrompe ou retarda seu funcionamento. Os elementos químicos excessivos gerados por emoções negativas são eliminados lentamente, mantendo o organismo repleto de toxinas e a mente em estado de nervosismo. Já as respostas físicas das emoções superiores ou positivas, alegria, afetividade, harmonizam o corpo e a mente, no equilíbrio que lhe dá satisfação interior. Escolha das emoções. No geral, não as escolhemos, elas acontecem. Cada indivíduo possui algumas emoções mais pronunciadas que as outras, fruto de sua gama anterior de eventos que marcaram seu psiquismo. Mente associativa. Certos pensamentos disparam emoções. Significa dizer que apenas a lembrança de um fato, a visão de alguma coisa, a troca de ideias a respeito de certos assuntos ou de qualquer outra coisa que possa ter correspondência com a nossa vida, poderá disparar emoções atinentes aos elementos mentais que pululam em nossa mente. Por exemplo, a simples lembrança de um filho doente ou quando falamos de doença com outras pessoas já disparam emoções torturantes, porque sabemos do estado de saúde do nosso filho. Passado no presente. A mente emocional reage ao presente como se fosse o passado. Se fomos agredidos na infância, possivelmente teremos reações despropositadas em qualquer situação de risco no presente. Os fatos desagradáveis do passado ficam arquivados e poderão permanecer como um estado potencial de desenvolvimento de certas emoções. As emoções são estados mentais excitados e rápidos, ou seja, não permanecem por muito tempo. São aquelas energias responsáveis pelos momentos de alegria, de ira, de medo. Já o
mais perene e que tipifica a maneira de ser do indivíduo, como a melancolia, a timidez e etc. Os distúrbios emocionais correspondem às depressões, às ansiedades crônicas e aos demais comportamentos psicológicos descritos em literatura especializada. Só um comentário em cima do que a Karine estava falando antes, Complemento. para complementar. Com todo esse processo que a gente faz, com o estudo, com o controle das emoções, com o controle pessoal que a gente acha correto da moral, da ética. Eu converso com a Karine, aí eu digo assim, na próxima encarnação é que eu vou estar melhor, quando eu voltar na Terra eu vou estar melhor. A Karine sempre me diz a mesma coisa, se tu voltar. Não, eu sempre digo assim, se nós voltarmos. Se nós voltarmos. Então assim, ó, o que é a brincadeira que a gente faz? Que é muito difícil, gente, essa é a nossa evolução, porque a gente tem que estar vigiando diariamente. Cada atitude nossa nos transmite e nos transforma ou à frente, ou estagna, ou atrás. Então é nessa caminhada que a gente sempre coloca aqui, que é um processo lento, para a gente ter a oportunidade de retornar. Aí sim nós vamos pegar um jardim florido, como eu digo, né? Aí a coisa vai ser de uma outra maneira, né? Isso é o que nos é permitido. E eu comentei hoje ali no estudo que graças a Deus a gente está tendo a oportunidade de estar encarnado neste momento, porque nós estamos pegando toda a transformação. Eu que nasci em 65, era uma outra época de vida. A gente dormia na cidade com as janelas abertas, verão. Então eu estou pegando toda essa transformação e é uma oportunidade para o meu espírito de ter esse conhecimento e ter essa evolução. Todos nós estamos tendo isso. Então, cada vez que a gente agradecer, agradeçam por isso também. Agradeçam a oportunidade que Deus nos deu de estar neste momento reencarnado. E aproveitando. Porque tem que aproveitar. Não adianta nada nós estar aqui sentado tomando água. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Vamos fazer nossa prece. Agradecer por nós estar aqui. Aqui na Sambará mesmo. Na nossa